Olá, abençoados, graça eterna, mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Graça eterna a todos, sempre agradecendo aí os novos inscritos, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo. E abençoados, é sempre um prazer me reunir com vocês aqui através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Mais uma vez, graça eterna. Passando por aqui para trazer mais uma mensagem, não muito longa. Eu não estou muito bem ainda. Essa gripe que nunca acaba. E hoje nós temos aqui como mensagem o que foi o céu e a terra que passou. Eu vou ler aqui 2 Pedro 3, eu vou ler do 10 ao 13 e depois vou fazer algumas observações, vou fazer alguns comentários. 2 Pedro 3,10. Vocês sabem que o apóstolo Pedro, ele era pregador da lei, ele era discípulo de Jesus e que ele pregava o evangelho do reino, que dizia que estava próximo, e que Pedro, Tiago, João e os outros discípulos, eles pregavam a circuncisão e pregavam exclusivamente para os judeus. O evangelho da graça, como vocês sabem, foi revelado pelo próprio Deus somente a Paulo, e que depois Paulo revelou para eles. É tanto que você vê que na Bíblia tem 14 cartas de Paulo e de Pedro só tem 3, né? Aliás, 3 não, 2. 1º e 2 Pedro. João também tem 1º e 2 João. Aliás, de João só tem uma, né? Só tem uma de João, 2 de Pedro e Tiago. Então, segundo João, tem 2 cartas de João, 2 de Pedro. E Tiago tem a primeira. Tiago só tem uma carta. Então, abençoado, a graça de Deus em Cristo, o mistério que estava oculto de todas as gerações, como vocês já sabem, foi revelado a Paulo. Então, levando ao teu entendimento, que o céu e a terra já passou, né? Que a religião está aguardando esse céu e essa terra, lendo a Bíblia literal. O que é literal? Literal é você dizer que o céu e a terra vai passar e você está esperando o céu se acabar, a lua não dá o firmamento, as estrelas cair, a lua não dá mais a claridade, entende? E que isso não tem nada a ver com o que o doutor em teologia prega, o analfabeto que estudou. Isso são linguagem de figuras, né? Do qual foi escrita para o judeu. Toda a Bíblia foi escrita para os judeus, abençoado. E a Bíblia, ela é escrita sobre linguagem de figura, que não é literal. E que você tem que ter o discernimento do Espírito Santo para tu poder entender
que céu não é céu, terra não é terra, lua não é lua, estrela não é estrela. Literal, não está falando do mundo cósmico. É esse mundo cósmico do qual vocês estão esperando acabar, né? Vocês nunca leram Eclesiastes 1:4. Geração vai, geração vem, porém a terra permanece para sempre. Como que uma coisa que vai permanecer para sempre, os crentes estão esperando acabar? Ô, abençoado, pelo amor de Deus, abençoado, acorda. Então, Pedro, falando ao povo judeu, ele diz assim, ó, esclarecendo, né? Pedro esclarecendo aquilo que eles estavam aguardando. Ou seja, passar o céu e a terra. Passar tudo que era velho e ele estava aguardando o novo. Então ele diz assim, olha, preste atenção, abençoado. Preste atenção, que aqui não é macumba, aqui não é tumulto. Aqui é um culto racional. O que é um culto racional? Um culto racional é onde você ouve, né? E você sai sabendo de alguma coisa. Racional. Então, segundo Pedro 3,10, olha, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Te explicando logo, né? Esse virá como ladrão o dia do Senhor, né? O crente está esperando Jesus vir como ladrão. E é claro que isso não tem nada a ver, né, abençoado? Jesus não pode vir como ladrão. Isso é uma linguagem de figura, abençoado. Uma linguagem de figura somente para eles lá, para os judeus. E ele diz, ó, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual, olha, os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Isso é uma linguagem de figura. Tudo isso daqui, abençoado, é uma linguagem de figura da qual ele estava falando com os judeus e que eles entendiam. 11. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, esse devias, né? Esses devias significa alguém. Quem seriam? Os judeus. Somente os judeus. Então, ele diz, até o 13, e ele diz aqui no 12, olha, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, olha, incendiados. Se você ler isso daqui literal, né? Você está esperando o céu ser incendiado. E não tem nada a ver, pessoal. Isso é uma linguagem de figura, do qual o significado é outro, e eu vou te explicar, tá? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. 13. Nós, Pedro se incluindo todos os judeus, ele diz, nós, porém, segundo a sua promessa, a promessa dele, de Deus, esperamos, olha, novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, presta atenção nas explicações, tá?
para tu deixar de esperar a lua não dá mais a claridade, como o teu pastor te ensina. As estrelas cair, o mundo vai pegar fogo. Entende, abençoado? Como o teu desgraçado prega para tu. Então, preste atenção. Essas palavras de Pedro se referem ao juízo do qual eles estavam aguardando, ou seja, o novo céu e a nova terra que viria, seria a nova aliança que já veio, seria a novo céu e a nova terra, se referindo à graça, se referindo ao ministério do Espírito, se referindo às coisas inabaláveis, viver por fé. Entende, abençoado? E não por sacrifício. Esse novo céu e nova terra habitaria a justiça, se referindo ao juízo que veio no ano 70. E que ele consumou todas as coisas, e na cruz falou tetelestai. Então, quando ele disse tetelestai, está consumado na cruz, o céu e a terra passou, espiritualmente. E o que é o céu e a terra? As coisas abaláveis, do qual ele se refere, Pedro, a primeira aliança, a lei de Moisés, se referindo não ao mundo cósmico, e sim ao mundo Aion. O que é o mundo Aion? O período de tempo de uma determinada coisa. E seria o quê? O que era o mundo Aion? O período de tempo daquela geração, o período de tempo da lei de Moisés, que tinha que passar, que tinha que se acabar. Então, nada disso, né? Nada disso é literal. O mundo do qual ele se refere, do qual eu já citei, o mundo Aion, aquele sistema, aquele governo, aquele sistema da primeira aliança, que iria entrar em colapso, que ia ser destruído com a queda do templo. E não o mundo cósmico. Não tem nada a ver com coisa literal, não tem nada a ver com o céu, com a terra onde nós vivemos. Que, como eu já falei para vocês, o céu, o mundo cósmico, Eclesiastes 1:4, geração vai, geração vem. Esse mundo cósmico, a terra, permanece para sempre, abençoado. E o céu e a terra que passou, não tem nada a ver com coisa literal, não tem nada a ver com coisa física, é espiritual. Se refere à primeira aliança, se refere ao antigo pacto, se refere à lei de Moisés, que era a sombra e que tinha que passar. Então, né, abençoado, como eu já te expliquei, né, se tivesse se referindo ao mundo cósmico, então aqui a Bíblia estava entrando em contradição, né? Porque lá em Eclesiastes diz que geração vai, geração vem, e a terra nunca vai acabar, permanece para sempre. Então, lógico que esse céu e a terra aqui não se refere ao mundo cósmico, e sim o que eu já expliquei para vocês. O mundo Aion, um período de tempo. A lei de Moisés, sombras. Você que ainda está aí no engano e que está chegando na graça e não entendeu direito ainda, você precisa separar o que é cosmo e o que é Aion,
e que, explicando mais uma vez, cósmico é o literal. Cósmico é o que é o mundo criado por Deus. Entendeu, abençoado? O mundo criado por Deus, o céu, a terra, as estrelas, o mar, tudo isso, a humanidade, tudo isso nunca vai se acabar. Esse é o mundo cósmico. E o mundo Aion? O mundo Aion era um sistema de coisas abaláveis. Sistema religioso, governos, tudo aquilo que seriam abalados com a vinda de Jesus, com o cumprimento de Mateus 24:34 e Daniel 9:24, ou seja, o juízo no ano 70. Com a queda do templo, acabou o sacerdócio, acabou o ladrão, acabou a religião, e aí ficou só Cristo, abençoado. Toda a honra e toda a glória só a Ele. Viver por fé, crendo que Ele já está em tu, que o templo caiu e você passou a ser o templo de Deus, porque tudo é espiritual. Então, como eu já te falei, o mundo Aion é um sistema de coisas abalada. Foi os governos, a religião, entendeu, abençoado? E que tudo isso que Pedro falou é uma linguagem de figura, né, do qual é comum entre eles, entre os judeus, e que você não vai entender nunca se você primeiro não entender o que era a cultura judaica, e que você precisa entender que toda a Bíblia foi escrita para os judeus. Entende, abençoado? Foi escrita para os judeus. Toda a primeira aliança e o Jesus de Nazaré só veio para os judeus, e o Deus de Israel também. E após cruz, Deus único em todos, morando em nós. Como eu já te falei, eu não vou nem abrir, né? Eclesiastes 1:4, eu já te expliquei. Eu vou abrir para vocês aqui Isaías e Deuteronômio, né? Só para te levar ao entendimento o que é uma linguagem de figura, e que a Bíblia inteira é escrita sobre linguagem de figura, e que os pastores, para te roubar, para te enganar, e principalmente os doutores em teologia, esses desgraçados, eles só lê a Bíblia literal. Ele lê a Bíblia literal, que não está falando com você, abençoado. E aí ele diz assim: está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia? Está escrito, mas não está interpretado da maneira correta. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Aí o que o teu ladrão faz? Ele diz: está vendo? Olha, está escrito. Nós temos que esperar que ele vai vir nas nuvens e todo mundo vai ver. Mas espírito ninguém vê, abençoado. A palavra diz que Deus ninguém nunca viu e nem nunca verá. Só quem diz que vê é as missionárias mentirosas, as canelas de fogo. Esse pastor desgraçado, mentiroso, que diz que vê, não vê. Eis que vem nas nuvens e todo olho verá, é uma linguagem de figura que significa para o judeu juízo. Que Deus, quando queria trazer uma sentença, um juízo para uma determinada nação, ele usava essa linguagem de figura, vindo sobre as nuvens, porque os judeus entendiam. Quando ele veio trazer uma sentença para o Egito, está escrito: eis que vem cavalgando numa nuvem ligeira. E aí, ele vem numa nuvem cavalcando, igual montado num cavalo? Claro que não, abençoado.
Claro que não. Isso é uma linguagem de figura para os judeus. Que significa juízo, trazer uma sentença para um determinado povo. E isso tem em várias passagens da Bíblia. Então, olha, Isaías 1:2, uma linguagem de figura que não tem nada a ver com o literal, né? Que esses cães aí do sistema só lê a Bíblia literal para te manter escravo e te enganar, porque você não lê Bíblia e também não sabe de nada. O crente não sabe de nada, pessoal, a não ser obedecer a macumba do pastor. Olha, Isaías 1:2, olha. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. 2, olha. Presta atenção, abençoado. O que é uma linguagem de figura? Uma linguagem de figura do qual somente os judeus falavam e que eles entendiam essa linguagem de figura. Entendeu, abençoado? Ouve, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Então, quando o profeta Isaías diz, ouve céu e dá ouvido terra, será que será que o profeta Isaías ele está ficando doido? Ele está ficando maluco? Falando com a terra, pedindo para a terra ouvir ele, pedindo para o céu ouvir ele? Claro que não, abençoado. Claro que não. Ele não está falando com céu, não está falando com terra. Não tem nada a ver. Isso é uma linguagem de figura. E Lira, e o que ele estava falando? Ele estava se referindo, abençoado, ele estava se referindo com aquele povo, com aquele sistema, né? Com aquele sistema, falando com relação ao juízo. Não tem nada a ver com literal. Ele estava falando com o povo, com aquela nação, com aquele governo. Que ele diz, olha, ouve, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Se referindo às coisas que seriam abaladas, as coisas que seriam destruídas, as coisas que iam passar, o céu e a terra, aquele período, aquele sistema. Entendeu, abençoado? Do qual ele prometeu. Então, Deuteronômio eu vou passar porque é a mesma coisa, falando de linguagem de figura, tá? Moisés, então eu vou passar isso aqui e eu vou ler Mateus 17, né? Mateus 17, aliás, Mateus 5, 17 e 18, Mateus 5, falando do mundo Aion, tá? Falando do céu e a terra, que ia passar e que já passou. O céu e a terra da Bíblia, abençoado, já passou. Que o crente está esperando passar o céu e a terra. Mateus 5, 17, olha. Presta atenção, abençoado. O que é o céu e a terra que ia passar. E que o próprio Jesus de Nazaré, né, ele falou sobre isso, olha.
17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, olha, presta atenção. Os crentes, né? O chamado crente, os evangélicos, os católicos, eles confundem. Quando você diz assim, abençoado, a primeira aliança, a lei de Moisés, né? Acabou. Não existe mais, não é mais para você viver pelo antigo pacto, que era a lei de Moisés e só foi para os judeus, e que eles não puderam cumprir, se tornaram um transgressor da lei, e que Deus se revestiu de carne, se manifestou como filho, que é um só, e ele veio cumprir a lei de Moisés, que era a sombra, a lei e os profetas, porque os homens não puderam cumprir. Aí o que o crente diz? Não, mas ele disse que não veio abrogar, ele veio cumprir. Então não pode ter acabado. Abençoado, Jesus de Nazaré é um. Era o Deus carne, era o filho do homem, carne e sangue. Ele era igual a nós. A diferença dele, de Jesus de Nazaré, é que ele não foi concebido através de uma relação sexual homem e mulher, e sim, ele foi gerado através do Espírito Santo. Então, ele passou por todas as coisas sem conhecer o pecado, sem cair na carne, como nós. Entende? E que na cruz, ele, Jesus de Nazaré, ele acabou. Ele ainda voltou na carne, passou 40 dias e 40 noites, mas isso faz parte da obra de Deus, da vontade de Deus, de que ele permanecesse como carne, porque Deus pode todas as coisas. Ele ainda permaneceu como carne 40 dias e 40 noites para dar instruções aos discípulos. Porque se ele voltasse como espírito ninguém vê. Então, os discípulos não iam crer que ele teria ressuscitado. Como disse Felipe, se eu não ver a mão furada, eu não acredito. Então, pela sabedoria de Deus, ele ainda voltou em carne. Entende, abençoado? E que aquela carne, ao ele subir aos céus, aquilo ali acabou. Acabou, abençoado. Não tem mais Jesus de Nazaré. E tem quem, Lira? O ressuscitado. Como sempre foi, o único habitando em nós. Um só em todos. Em todos quem? Em todos os eleitos. Em todos os filhos de Deus. Então, olha, explicando isso aqui, né? E dizendo para tu, abençoado, que o Jesus de Nazaré, ele veio cumprir. Ele não veio abrogar, ele não veio pôr fim. É isso, abençoado. E quem foi que pôs sim? Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. E quem foi que pôs sim a lei? Quem foi que aboliu a lei? Quem foi? O ressuscitado. Por isso que ele diz, olha, Mateus 5:17. Não penseis que vim revogar a lei, que vim pôr fim à lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E ele cumpriu. E isso é que o céu e a terra que tinha que passar. Aquele mundo, aquele período de tempo, o mundo Aion, o período da lei, o período da sombra. Entende? E terminou, Lira? Terminou. Quando? No ano 70, com o juízo. Mateus 24:34, Daniel 9:24. E ele diz no 18, ó,
Porque em verdade vos digo, olha, até que o céu e a terra passem. Que céu e terra? Esse céu e terra aqui, abençoado, não é físico. Tudo é espiritual. E qual é o céu e a terra que ele está dizendo que até que ela passasse, nenhum i e nenhum tio passaria da lei sem ser cumprida? As coisas abaladas. A lei, o período de tempo do mundo Aion. Com a queda do templo, pronto. O céu e a terra passou. A lei se cumpriu. E aí, nós tivemos novo céu e nova terra. Que novo céu e nova terra? A nova aliança, abençoado. O ministério do Espírito. Nada físico. Viver por fé. Olha, Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo isso se cumpra. Entendeu, abençoado? Então tinha que passar o céu, tinha que passar a terra, tinha que passar todas as coisas. Então cairia o templo no juízo, né? Que se fala na volta dele, que a volta dele não foi a volta dele, que todo mundo ia ver. Não, a volta dele, de Cristo, a volta do Filho do Homem, foi o juízo. O que foi, Lira, a volta de Jesus? Foi o cumprimento de Mateus 24:34, que tudo não passaria daquela geração, e a queda do templo, o juízo. Que os discípulos perguntaram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, no plural, no singular. O ladrão bota para o futuro, mas esse século está no singular, doutor. Não pode botar para frente. É só um século. Que século? O que eles estavam vivendo do ano 70. Que geração? A geração deles. Uma geração tem 40 anos, ele falou no ano 30 e se consumou no ano 70, 40 anos, abençoado. Não tem saída para vocês, seus macumbeiros. Então, abençoado, todas essas coisas da qual eu acabei de te falar, né, de Mateus 5, 17 e 18, não tem nada a ver de coisa física. Se refere à lei de Moisés. Se refere aos elementos do período de tempo do mundo Aion, o período de tempo da primeira aliança. Aquele governo, aquele monte de ladrão que existiram lá, aquele desgraçado que mataram Jesus, que mataram os profetas. Então, isso seria as coisas abaladas que iam passar. Quando? No juízo. No ano 70. E já passou, Lira? Claro que sim. Claro que sim, abençoado. Naquele século, naquela geração. Então, quando o teu pastor te leva para a primeira aliança, né? Ele está dizendo que você é judeu. Ele está dizendo que Cristo não cumpriu a lei, e ele está dizendo que a nova aliança, né, do qual nós temos um marido, que é Deus, do qual nós somos a esposa, que é a igreja, é tudo mentira. E você é adúltero porque você está casado com o Cristo ressuscitado, o Espírito, e está tendo um caso com um homem, com Jesus de Nazaré, que não existe mais. Então, o que é isso, Lira? Vocês são adúlteros. Vocês, religiosos, vocês são adúlteros. Quando você fala ou quer fazer o que Jesus de Nazaré fez, né? Você está dizendo que o que Cristo fez na cruz não adiantou de nada. E que você é que quer fazer. Romanos 2,12. Estou
Paulo, falando aos romanos, né? E ele diz assim, ó. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Então, olha, deixa eu te levar ao entendimento. Paulo aqui, ele está antes do ano 70. Portanto, ele está antes do juízo. Ele está antes de passar o céu e de passar a terra. Ou seja, a primeira aliança, a lei de Moisés, fisicamente, com o templo de pé, ainda permanecia em vigor, porque Paulo aqui está antes do ano 70. Então, é por isso que ele está falando, se referindo à lei, que não tinha passado ainda, e que precisava passar aquele velho aion, aquele período de tempo, aquelas coisas abaladas, e ser posto em vigor as coisas inabaláveis, ou seja, Cristo para sempre, tudo consumado, viver só por fé. Entende, abençoado? Hebreus 12 Hebreus 12, e eu vou ler do 26 até o 29, tá certo? Nós já estamos acabando, tem um pouco de paciência aí, que eu também estou meio baqueado. Hebreus 12, 26, olha. Paulo falando das coisas abaláveis e das coisas inabaláveis, ou seja, o céu e a terra, o mundo aion, aquele período da antiga aliança que tinha que passar, para que as coisas abaláveis passassem e as inabaláveis se estabelecessem, ou seja, a nova aliança, a graça de Deus, aliança eterna. 12:26. Aquele cuja voz abalou, então, a terra, olha, agora, porém, ele promete, dizendo, falando do Espírito Santo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. E como eu já expliquei para vocês, né? Esse céu e essa terra não tem nada a ver, com coisa física, né? Lá em Gênesis, José teve um sonho e ele disse que o céu, as estrelas e a lua ia se curvar diante dele. E você já leu em algum lugar aqui que o céu, aliás, que as estrelas do céu físico e a lua física do céu se curvou diante de José? Claro que não. E o que significa as estrelas e a lua se curvar diante de José, que foi governador do Egito? Uma linguagem de figura para os judeus, do qual eles entendiam. E o que seria as estrelas? As estrelas seriam os irmãos dele. E a lua, pai e mãe. Que ele disse que o céu, a lua e as estrelas ia se curvar-se diante dele. Então o sol e a lua do qual José se refere é o quê? É o pai e a mãe que se curvou diante dele. E os irmãos
e os irmãos, as estrelas, pessoas boas. Entende, abençoado? Explicado bem direitinho, para tu ver a diferença disso aqui para um tumulto. É só conhecimento, abençoado, que vocês não querem. O evangélico, ele não quer paz, ele não quer tranquilidade, ele não quer engrandecer o nome de Deus, ele não quer dar glória para Deus, abençoado. O cara quer dar glória para o pastor, esse pastor é uma bênção. Esse cara está dizendo que eu ganhei no bicho e que eu tenho que dar 10% do salário para ele. Ô, homem abençoado! Ô, abençoado! Acorda! Acorda, abençoado! Ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. 27. Ora, estas palavras, ainda uma vez por todas, significa, olha, a remoção dessas coisas abaladas. Que coisas abaladas? Aquele sistema, aquele governo, aquele período do mundo Aion, a lei de Moisés, a primeira aliança. Essas coisas teriam que ser removidas, teriam que acabar, teria que ter fim. E já teve fim, Lira? De novo? Claro! No juízo, abençoado. O céu e a terra acabou. O templo caiu. A macumba passou. Tudo sombra. Que o teu desgraçado pôs continuidade e hoje o mundo está contaminado. Contaminado de quê, Lira? Das coisas abaláveis. Deus destruiu as coisas abaláveis, trouxe para nós as coisas inabaláveis, viver só por fé. E esses desgraçados, chamado pastor, teólogo, padre, esses cães, trouxeram tudo de volta. E tu tem medo até da tua sombra. Ao invés de tu viver por fé, tu vem viver com medo de tudo, fazendo sacrifício, acendendo vela, crendo em defunto. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, a primeira aliança, o ministério de condenação e morte que o teu pastor aplica em você, mas ele não quer mover nem com o dedo. Como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas, permanecem. Falando do novo pacto, falando da nova aliança, falando de Jeremias 31, a aliança eterna, para sempre. E de um povo, ele fez o único povo, e que não tem nada a ver com coisa física, não tem nada a ver com coisa palpável. Esse único povo do qual ele se refere, né? É o que? É os eleitos, é os filhos de Deus. E que é o mundo inteiro. Não existe mais esse negócio de judeu, de gentio. Não. É o povo de Deus, um único povo no mundo inteiro. E que não é toda a humanidade, tá, abençoado? Não é toda a humanidade, nem todos são filhos de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. 28. Por isso, olha que coisa maravilhosa. Recebendo nós um reino inabalável. Nós já nascemos, né, com um reino inabalável. Um reino onde tudo já está consumado. Onde tudo vai ser feito. Hoje o cara veio pedir para mim orar para ele. Eu digo, meu irmão, orar por alguém é macumba. Ninguém ora mais por ninguém, abençoado. Nós não precisamos de oração. Nós já temos tudo. Nós temos Deus morando em nós. Nós somos templo e morada dele. Ele já fez tudo por nós para que nós não fizesse nada, abençoado. A palavra diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito que em nós habita testifica em nosso espírito e que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Nós não precisamos de oração. Nós já temos Deus em nós. Nós não precisamos de mão de homem. Nós não precisamos de macumba. Porque nós já temos Deus abençoado. Nós já temos Deus. Nós não precisamos de um ladrão botar a mão na nossa cabeça. Você pedir oração e pedir alguém para botar a mão na tua cabeça, é você dizer que Deus, né? Ele não é teu pai. Que Deus não fez nada. Que o que ele fez na cruz é tudo mentira. E que tu é um pouco burrinho e tu não sabe o que significa tetelestai. Você não sabe o que significa 30, 40, 50 anos de igreja. Tu não sabe o que significa estar consumado, tudo feito, não há mais nada a fazer. É para tu crer, infeliz. É só para tu crer. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, abençoado. Nós vivemos num reino inabalável. É espiritual, nós não precisamos de nada. Nós já temos tudo. Você olha para mim assim e não vê nada, né? Eu sou podre de rico, abençoado. Eu sou podre de rico. Quem é meu pai? O dono do mundo. E ele é dono de quê? De tudo. É tudo espiritual, tu não consegue ver, abençoado. Tu tá querendo comprar mais um carro porque só tem 10. Tu quer botar mais um comércio porque só tem 30. Tu quer comprar uma moto porque só tem 50. Oh, abençoado, não é literal. Não é literal, é espiritual. A tua riqueza é espiritual, abençoado. Tu não precisa de mais nada. Tu precisa de uma única coisa que você não consegue. É crer. Então, olha, Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabaláveis, olha, retenhamos a graça, a nova aliança, o novo pacto, e não Jesus de Nazaré, abençoado. Pela qual sirvamos a Deus, olha, de modo agradável, com reverência e santo temor. O crente, ele não tem temor de Deus. Não tem temor de Deus, coisa nenhuma. A palavra diz que ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. O crente não tem temor a Deus, chama ele de mentiroso e vai para macumba aceitar Jesus. A palavra diz que o batismo foi no Espírito Santo e que ele já está em nós. O crente vai para a macumba dele esperar Jesus. Vai para a macumba dele se batizar. A palavra diz, aqui não existe essa palavra Santa Ceia, em lugar nenhum da Bíblia. O crente não tem temor a Deus, todo primeiro domingo de cada mês vai comer pão e comer suco, dizendo que é a macumba da Santa Ceia. Não tem a macumba da Santa Ceia na Bíblia. É a Páscoa, foi a Páscoa. Fazer isso em memória de mim até que eu volte. O teu desgraçado, né? Te leva para essa macumba todo primeiro domingo de cada mês para dizer que Jesus não voltou, para dizer que Deus é defunto, para dizer que ele não ressuscitou. Por quê? Mais uma vez, abençoado inteligente, fazer isso em memória de mim. Abençoado, tu não aprendeu nada, abençoado. Vocês evangélicos, vocês católicos, vocês não aprenderam nada e nem querem aprender. Você não pode fazer algo em memória de quem está vivo ou inteligente. A gente só faz algo em memória de gente que morreu. Eu, por exemplo, posso fazer algo em memória do meu pai? Posso, ele morreu. Posso fazer algo em memória da minha irmã? Posso, ela morreu. Do meu avô, bisavô, tataravô, tetravô, trintavô. Posso? Posso. Defunto. E vocês que se dizem sábio, vocês todo primeiro domingo de cada mês faz a macumba da Santa Ceia, dizendo que Jesus está morto, abençoado. Fazer isso em memória de mim, dizendo que ele está morto. Acorda!
Então, abençoado, aqui em Hebreus, né, tá falando do futuro que ia remover as coisas antigas, se referindo à lei, se referindo ao mundaion, tudo da lei, todo o sistema se cumpriu na queda do templo e acabou os cães gulosos. E eles deram continuidade, vocês são tudo culpados. Vocês são culpados por tudo que está acontecendo de ruim aí. Porque você não serve a Deus em espírito e verdade. Você serve a Deus, segundo você, chamando ele de mentiroso, dizendo que ele não fez nada. E você vai fazer. Só não leva cuspida. Só não vai para a cruz. Só não toma vinagre. Só não bota coroa no espinho. Entendeu, inteligente? Então, abençoado, todas essas coisas se passaram e que o permaneceu é a graça. Viver só por fé. Crendo que ele já fez tudo. E não é para tu ter igreja. Não é para tu ter ladrão. Não é para tu ter cão de saia. Não é para tu ter Maria, Santo Antônio, é São Francisco, é Padre Cícero. Essa coisa. Não é para ter nada disso, é para tu ter Cristo. E o que é ter Cristo, Lira? Tá na nova aliança. Viver por fé, crendo que ele já está em tu. Só isso, mais nada. Ao invés de tu ir para tua macumba, pega o teu filho e vai para a pizzaria, abençoado. Porque você vai para lá chamar Deus de mentiroso, dizendo que ele não fez nada. Então, eu vou passar aqui Hebreus 8, 9 e 10, você lê aí. E eu vou ler para terminar. Já tem 51 minutos, eu pensei que ia ser mais fácil. Olha, Apocalipse 21. Isso aqui é maravilhoso. Eu vou ler isso daqui, né? Eu não poderia deixar de passar isso aqui. Olha, presta atenção. Apocalipse, eu vou ler Apocalipse 21, do 1 até o 8, tá? Olha, Apocalipse 21, 1. O novo céu e a nova terra. Presta atenção o que é o novo céu e a nova terra, do qual João está se referindo, e quem revelou a ele foi Deus, tá? Olha, vi novo céu, João falando, escrevendo para as 7 igrejas da Ásia. Vi novo céu e a nova terra. Vou parar aqui, olha. Primeiro, o que é novo céu e nova terra? A nova aliança, o novo testamento, o novo pacto. Tudo após o ano 70. Tudo feito, tudo consumado. E o que é o céu e a terra que passou? Resumindo, a nova aliança. A primeira aliança, aliás. O céu e a terra que passou, Lira, o que é? A primeira aliança, a lei de Moisés, as coisas abaláveis que passou. E qual é o novo céu e a nova terra do qual João se refere? A nova aliança, o novo testamento, a graça de Deus, de Cristo, a aliança eterna, para sempre. Ou seja, o povo de Deus, os espíritos. Entende, abençoado? Que Deus é teu Pai. Olha, Apocalipse 21, 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra, a lei de Moisés, a primeira aliança, passaram. E o mar já não existe. Olha, deixa eu te explicar o que é esse mar que não existe, porque senão esse mar do qual João está dizendo que não existe, se refere à divisão. Não existe mais divisão. Não existe mais judeu, não existe mais gentil. Entende? É um único povo. E esse mar que já não existe
se refere à divisão. Não há mais divisão. Não há mais de um povo. É só um povo, o povo de Deus. E quando Deus criou o céu, quando Deus criou a terra, ele disse: haja divisão entre a lua, entre o sol, entre o mar. Então, mais uma vez aqui, né, João está usando uma linguagem de figura, dizendo que o mar já não mais existe. Que mar? A divisão de pacto, a divisão de povo, a divisão de reis. Só o único rei, que é Cristo. Entende, abençoado? É isso. É o único povo, não há mais divisão. 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. Lira, o que é a cidade santa? É a Nova Jerusalém que descia do céu. A igreja de Cristo, abençoado. A igreja de Cristo, o seu tabernáculo, o seu corpo, a sua igreja. Entende? Olha, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. Olha, a Nova Jerusalém, né? O Bruno mentiroso diz que é a pátria. Não é a pátria. Viu, ô mentiroso? A Nova Jerusalém que descia do céu, em Apocalipse 21:2, está se referindo à igreja de Cristo, ao tabernáculo, ao seu povo, à sua morada. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, olha, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Bruninho, mentiroso, quem é a esposa de Cristo? A igreja, não é a pátria que tu está falando, mentiroso. 3. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus, como com os homens. Olha, Deus habitará com eles. Deus, ele já habita em nós, abençoado. Que vocês não creem nisso, mas é de jeito nenhum. Tu tá esperando Jesus. Porque quem está lendo a Bíblia aqui é o Lira. Não é o teu pastor. Eu não estou te ensinando nada, abençoado. Eu não estou ensinando nada para ninguém. Entendeu, abençoado? O Espírito que em nós habita intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não estou te ensinando nada. Quem te ensina é o teu pastor e você não crê na Bíblia. Você crê no teu ladrão. Eu não estou te ensinando nada. Olha, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus, falando de nós, com os homens. Deus habitará com eles. Tu está esperando Jesus mesmo, abençoado? Deus habitando em tu e tu está esperando Jesus mesmo, abençoado? Tu não vai cair desse cavalo, dessa mentira. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus. Serão por quê, Lira? Porque aqui estava antes do ano 70. E depois do ano 70? Não será, já é. Porque o juízo já veio. Porque tetelestai, tudo já se consumou. Entendeu, inteligente? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Isso é uma linguagem de figura, porque espírito não tem lágrima. E a morte já não existirá. A morte para nós, né? Para os filhos de Deus não existe. Mas Lírio, e o teu pai não morreu? O meu pai não é o filho de Deus. Eu estou falando do filho de Deus, dos espíritos, do qual a morte já não existe mais. É isso, inteligente. Não mistura. Não mistura coisa literal, sangue e carne, com coisa espiritual. Todos nós vamos morrer, vamos para o inferno. Sepultura, que o teu desgraçado também te engana. Então você morre de medo do inferno. E todo mundo vai para o inferno, porque é sepultura. Sheol, do grego, é mundo dos mortos. Deus habitará com ele, eles serão
povo de Deus, e Deus mesmo estará com ele. Olha que maravilha, meu Pai. 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, o ministério de condenação e morte, a lei de Moisés, é aquele período de tempo do mundo Aion, onde eram as coisas abaláveis, passou o céu e a terra. E o que é que nós vivemos? As coisas inabaláveis. Viver por fé. Ele já fez tudo. Ele nos protege. Ele nos guarda. Entende, abençoado? É isso. Ele já está em nós. Simples assim. 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço olha, presta atenção. Eis que faço nova todas as coisas. Que todas as coisas? Tudo que ele veio fazer. Tudo que vocês querem fazer. Vocês evangélicos. Ele está dizendo aqui: eis que faço todas as coisas novas. E quais são as coisas novas, Lira? Tudo, tetelestai, está consumado. Não há mais nada a fazer, viver só por fé. A nova aliança, a graça, viver por fé. É isso, as coisas novas. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Olha, pessoal, tudo está feito. Alô, evangélicos! Alô, católicos! Já está tudo feito. Não é para tu fazer nada, abençoado, é para tu crer. Não é para tu ter defunto, não é para tu ter vela, não é para tu ter nada, não é para tu ter igreja, não é para tu ter nada. Tudo já está feito. É para tu crer. E Deus está em tu, abençoado. Que diabo é que tu vai fazer numa igreja onde ele diz que não habita? Ele habita em tu. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então, abençoado, olha. Vou parar aqui, né? Vou fazer só uma observação. Até o 8 eu já li, né? 8. Quando, porém, aos covardes... presta atenção nisso aqui, que isso aqui é super importante. Olha aqui, o teu pastor, né? Ele diz que você vai para o lago de fogo, você vai queimar no inferno, porque o teu dízimo está atrasado, porque você está roubando a Deus, porque você é um desgraçado, um condenado. Você não vale nada. Você é um verme de Jacó. E quando o evangélico recebe isso, sabe o que ele diz? Esse pastor é uma bênção. Esse é um homem de Deus. Deixa eu te mostrar o que é o lago de fogo, que esse teu ladrão aí te engana. Olha, Apocalipse 21, 8, olha. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, falando de vocês, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, falando do teu pastor, aos idólatras, falando dos católicos, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Olha, a saber, a segunda morte. Então, abençoado, o que é o lago de fogo? O que é o lago que arde com fogo e enxofre? O que é? O teu pastor diz que é o inferno que ele inventou. Ele diz que tu vai, porque tu está atrasado o teu dízimo, porque tu faltou o culto, tu vai queimar aqui no fogo do inferno, no inferno dele,
que segundo ele é literal, segundo ele é um fogo com gasolina e tudo. Não é não, abençoado. Aqui está dizendo, olha, a parte que eles cabem, essas pessoas que eu acabei de falar, e que ele está falando do joio, né? Será no lago que arde com fogo e enxofre. E o que é, Lira? É o lago que arde com fogo e enxofre? A segunda morte. Simples assim, abençoado. Simples assim. E o que é a segunda morte? É você não ter o Espírito de Deus. É você não ser de Deus. É você passar o tempo aqui, né, viver essa vida aqui, e por ser um filho da perdição, você vai morrer, vai para o inferno, para a sepultura, e vai ficar lá para sempre. Você não tem Espírito de Deus, por isso que você não é de Deus. Entende, abençoado? Então, eu já expliquei para vocês todas as coisas. Eu espero que vocês tenham entendido pelo menos uma vírgula, porque é difícil pregar para crente, entende? Mas nós estamos fazendo aqui a nossa parte, tá, abençoado? Dai de graça o que recebeu de graça. Pedindo que você se inscreva aí no canal, se te der vontade. Pedindo que você compartilhe a mensagem, que você dê o like, compartilhe. E até o próximo vídeo. Graça eterna.